noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Conect TV Algarve e também Conect TV Brasil. Estamos aqui diretamente dos nossos estúdios em Faro para o Política em Foco de hoje. Nosso convidado é recém-eleito para a Assembleia da República de Portugal, o deputado Cristóvão Norte, a quem eu recebo com muita honra. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo à Conect TV. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi formulado e, sobretudo, dar nota daquilo que dizia aqui em privado há uns breves momentos. Nós precisamos ter uma comunicação social forte, com cariz marcadamente regional, que seja capaz de ser um dos alicerces do desenvolvimento da região. E, portanto, desse ponto de vista, eu reconheço o vosso mérito, a vossa competência e espero que este projeto que encarnam e que estão a começar agora seja coroado de êxito. Eu agradeço pelas palavras e coloco a Conect TV e me coloco pessoalmente sempre à disposição para o que for de melhor para o Algarve. Eu falo que eu tenho um arrependimento só de ter vindo para o Algarve em 2021. Sabe qual foi? É que eu demorei muito, eu devia ter vindo antes, porque eu me sinto em casa realmente e quando a gente se sente em casa a gente luta pelos objetivos, pelos ideais e é isso que a gente faz todos os dias como cidadão e também como empresário aqui da área de comunicação. Mas, deputado, a partir de agora nós vamos começar um bate-papo aqui e eu confesso que, apesar de conhecer muito pouco ainda da política portuguesa, eu sou um apaixonado por política. Falo mais de política do que falo sobre futebol, para ter ideia o quanto eu gosto. E tenho estudado bastante, tenho conhecido bastante e conversado com as pessoas. Muitas das questões que estão postas aqui, que a gente vai bater esse papo a partir de agora, são coisas que eu ouço os cidadãos, né, os algarvios comentando e começo primeiro abrindo espaço para que o senhor fale um pouquinho o que a população, o que os algarvios e os residentes do Algarve podem esperar desse seu novo ciclo de mandato. Bom, eu fui deputado entre 2011 e 2022, só não fui deputado na última legislatura, e, portanto, eu creio que os algarvios me conhecem. Os algarvios conhecem o meu compromisso, o meu empenho, o meu sentido de serviço público, e isso cabe-lhes, obviamente, a eles avaliar. Mas eu diria que nós temos alguns objetivos fundamentais para o Algarve, que são propósitos vitais para a região e que, desafortunadamente, ao longo dos anos, os sucessivos governos não têm dado resposta. O primeiro deles é a saúde. Hoje, obter uma consulta ou realizar uma cirurgia no Algarve é uma dificuldade tremenda. Temos listas de espera com cerca de 16 mil pessoas. Às vezes demora um ano a ter uma consulta ou a ter uma cirurgia. Saúde adiada é saúde negada. E, portanto, em relação à questão da saúde, nós esperamos, obviamente, avançar com o processo do novo Hospital Central do Algarve. É um processo que se arrasta há 20 anos, vinculou-nos e que nós já... Um dos itens que eu ia entrar falar... É uma coisa incompreensível. Por quê? Por que se arrasta? Porque aí a gente pode fazer a crítica e puxar a orelha dos dois partidos que estiveram no governo. Porque isso aconteceu em mandatos dos dois partidos. Por quê? O Algarve fica sempre para depois. Eu diria o seguinte, em relação ao caso concreto do novo Hospital Central do Algarve, esse é um processo que vem de 2002. Na altura, fez-se o estádio do Algarve, do Parque das Cidades, sim, e entendeu-se que podia nascer ali uma nova centralidade regional. Sim. E essa nova centralidade regional tinha várias dimensões. Tinha dimensão imobiliária, teria dimensão da saúde, sim, teria diversas dimensões. E o processo foi andando até se entender que era uma das prioridades nacionais e que devia ser objeto do lançamento de uma parceria público-privada. Ora, chegamos depois, ainda teve uma primeira pedra lançada por um primeiro-ministro de má fama, de seu nome, José Sócrates, mas, chegados a 2011, o processo já estava suspenso, e suspenso ficou, porque houve uma coisa que as pessoas infelizmente recordam, que foi um memorando com a Troika, que impedia que novos investimentos tivessem lugar. Chegamos assim a 2016 e o governo anterior entendeu lançar 5 novos hospitais. E, paradoxalmente, o Algarve, que tinha sido estudado e definido
nas prioridades nacionais como a segunda grande prioridade, ficam para trás por razões de aritmética partidária do acordo do PS com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Bom, o facto é que isso não interessa para as pessoas da história. Quem tem mais responsabilidade, Sim. quem tem menos responsabilidade. O que as pessoas sabem é uma coisa muito simples. É, não tenho saúde, não tenho médicos, não tenho um novo hospital e prometeram-me essas coisas todas e ninguém as concretiza. E, portanto, o desafio neste tema e noutros temas é vencer a inércia. Porque, repara uma coisa, as pessoas e os resultados eleitorais espelham-no bem. As pessoas... Nós vamos falar disso depois, porque tem mas, muita análise para ser feita. Mas eu queria mas deixe-me terminar só num aspecto fulcral. Quer dizer, as pessoas não acreditam. As pessoas dizem assim, político está a prometer. As pessoas não acreditam. Portanto, só há uma maneira das pessoas acreditarem. É fazer. E eu acho que é isso que este governo tem que fazer. Aí a pergunta que faz é assim, diretamente para o senhor, deputado eleito pelo Algarve, algarvio, está aqui sempre, é uma pessoa de convívio dos algarvios. Dá para fazer? Ou seja, o senhor, juntamente com os demais deputados do Algarve, conseguem, em só 9 deputados, exercer algum tipo de pressão real para que isso aconteça? Ou corremos o risco de, mais uma vez, politicamente o Algarve não é tão importante assim, são poucos deputados que são eleitos lá e a coisa ficar para depois? A sua sensação? Eu diria a respeito do novo hospital e das diligências que fiz ao longo dos anos. Porque eu fiz diligências enquanto político, mas também fiz diligências enquanto cidadão. Eu entreguei há 6 meses na Assembleia da República uma petição que reuniu a assinatura de 10 mil algarvios a exigir a realização do novo hospital. Agora estou no papel de político eleito de representante dos algarvios. E aquilo que eu lhe digo, dos compromissos que firmei enquanto membro do partido, enquanto candidato de uma lista, é muito simples para mim. Nesta legislatura, este processo tem que avançar. Se este processo não avançar, eu considero isso como um fracasso político do governo que eu apoio e, mais do que isso, assumo isso como um fracasso pessoal meu enquanto representante dos algarvios. E, portanto, eu não estou preocupado se devem dar maior ou menor atenção. A mim entregaram-me uma missão. A missão é persuadir aqueles que têm decisão a nível nacional de que é essencial avançar com isso. Se isso não avançar, eu considero-me pessoalmente derrotado e retirarei as consequências políticas advenientes dessa circunstância. São palavras fortes e eu vou evoluir para um outro tema. Deixa-me ainda mais forte. Eu digo, se esta legislatura for fala concluída, lá para o olho dos posso falar com as pessoas? Posso falar. Sim, se esta legislatura for concluída e não estiver garantida a concretização do novo Hospital Central do Algarve, eu não me candidato mais vezes nenhuma ao cargo de deputado. Em nome dos algarvios, eu agradeço o empenho e vamos cobrar essa situação. É para cobrar, senão não dizia público. Exato, como órgão de comunicação social. Deputado, outro item tão grave quanto, e eu acabei interrompendo, acho que fica bom a gente fazendo por temas, as águas do Algarve, que a gente ouve falar que também são 20, 30, 40 anos de negligência. Sobra água no norte de Portugal, falta água no sul de Portugal. Risco, mais uma vez, da gente chegar no verão e acabar a água. Ou seja, acaba a água no verão, os turistas vão embora, destrói a economia de uma forma, talvez, irrecuperável para muitas empresas. Não é um tema que se resolve, talvez, tão rápido quanto o hospital. Se fala em sanitização das águas, se fala em trazer essas águas do norte para o sul. Na prática, o que eu sempre ouço, e numa outra entrevista que fiz com o Macário Correia, eu falei, sempre o governo pega e terceiriza a culpa. Então quem tem que se virar agora é a população. Economiza mais, que se não economizar vai aumentar a conta. Não é injusto isso? Não está errado isso? Jogar nas costas, na conta da população que já vem sofrendo, que já tem pouco dinheiro, e a gente pode falar dos ordenados e tal, uma responsabilidade que deveria ter sido sanada por diversos governos nas últimas décadas? Eu concordo com a sua observação.
apenas lhe diria 2 ou 3 aspectos que, do meu ponto de vista, são fundamentais. Eu acho que o problema das águas não é um problema de há 30 ou 40 anos. Nos anos 80 fizeram-se barragens, nos anos 90 também. O sistema foi sendo montado para dar resposta. O problema é que nos últimos 15 anos não se fez rigorosamente nada e, em particular, nos últimos 10 anos, houve uma redução brutal da precipitação que, inevitavelmente, iria conduzir a uma situação tão dramática como aquela que estamos a viver. Repara o seguinte, nós temos um plano de eficiência hídrica de 2019, mas de 2019 até 2022 não fizemos nada com esse plano. Deixamos o plano fechado na gaveta. Esse plano já apontava um conjunto de aspectos críticos sobre os quais era imperativo intervir para assegurar a médio e longo prazo o abastecimento de água, seja para as atividades económicas, designadamente aquelas que estão no mosaico de atividades da região, em particular a agricultura e o turismo, sim, mas também zelar pelo abastecimento humano, de forma a que não pairasse qualquer dúvida a respeito da resiliência da região no que ao tema da água concerne. Mas veja, entre 2019 e 2022 não se fez rigorosamente nada. E só se começou a investir já em 2023. E porquê é que se começou a investir? Não é dinheiro do Estado português. É dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência, que só existe pela circunstância de termos sido afetados pela Covid e se ter encontrado um mecanismo financeiro da União Europeia, de modo a que fosse possível oferecer respostas a países que tinham sofrido mais com a crise, designadamente Portugal sendo um dos grandes beneficiários. Veja bem, é mais uma das vezes em que não é tanto do ponto de vista do diagnóstico que há desentendimentos, desinteligências, divergências, mas é sobretudo do ponto de vista da ação. Vencer a inércia, queimar etapas, decidir, agir, concretizar. E no que a água concerne, há 3, 4 aspectos absolutamente nevrálgicos que têm que avançar e que se têm que responsabilizar as pessoas caso não avancem. Deixa-me dizer. 1. A ligação ao Pomarão, que permite mais 16 hectómetros de água. 2. O combate às perdas brutais, sim, dos ciclos urbanos da água. Sim. É uma vergonha, sim, os municípios terem perdas na ordem dos 30% e pouco fazerem para as corrigirem. Eu defendo que se os municípios não fizerem nada, não assumirem a sua cota parte de responsabilidade, devam ser punidos na exata medida do incumprimento dessa obrigação que têm, porque eles estão a cobrar essa água, sim, aos municípios. Eu pago água que não uso, porque essa água é perdida nas condutas. Ou melhor, todos pagam. Todos pagamos essa água. Portanto, aumentar o preço da água não resolve. Não, é punir as pessoas, sobretudo quando se dirige a camadas, a consumos que são consumos baixos e que, independentemente da família, rico ou pobre, sim, essa pessoa vai pagar mais e não tem meios de diminuir o consumo, portanto não passa a ser mais eficiente. Temos que garantir a reutilização de águas residuais para outros fins, designadamente para o Golfo, e inclusivamente estudar a possibilidade de ser estendida essa reutilização das águas residuais também para a agricultura. Temos que melhorar os investimentos feitos na agricultura, designadamente no Barlavento, que ainda tem perdas substanciais, na ordem dos 15%. São substanciais, mas são muito menores do que aquelas que se verificam nos municípios. Não, no Sotavento temos uma perda na área da agricultura, porque é a agricultura já pressurizada, temos uma perda na ordem dos 2, 3%. No Barlavento temos na ordem de 15%. Portanto, eu diria que... E depois temos água que corre para o mar e que nós podemos aproveitar. A ribeira de Monchique, a ribeira do Alportel, as ribeiras que estão a montante do complexo do Sotavento Algarvio, que podem ligar ao Godiana, etc. Há muita coisa para fazer antes da necessidade, que tem obviamente custos sociais e ambientais, de trazer água do norte para sul. Eu não digo que não se estude trazer água do norte para sul, designadamente do Alqueva diretamente ao Sotavento, ou da barragem de Santa Clara, que se diz que tem lá 100 hectómetros de água e que pode ligar ao sistema do Barlavento.
Mas antes de fazermos isso, há um conjunto de coisas que podemos fazer e que eu tenho a convicção inabalável que são capazes de dar fortaleza ao sistema durante um prazo de uma Mas essas geração. respostas acontecem e surtem efeito em quanto tempo? 1 ano? 2 anos? Não vamos passar mal nos próximos 2 anos. Vamos passar mal. Vamos passar mal. Quem disser às pessoas que vamos passar bem nos próximos 2 anos e que têm no bolso o coelho que vai resolver o problema, está a mentir redondamente às pessoas. Devemos fazer campanhas de poupança, sim. Devemos zelar para que os cortes não sejam injustificadamente aplicados a uns e não a outros. Repare que, por exemplo, os cortes para a agricultura são cortes que não têm qualquer justificação na sua dimensão, não são proporcionais sequer ao sacrifício que se está a pedir aos demais. E, portanto, nós nos próximos 2 anos ninguém tem solução. E quem disser que tem solução está redondamente a mentir. Agora, falando um pouco de promessas eleitorais tal, e mais um tema nevrálgico. O PS e os deputados ligados ao PS fizeram uma pequena redução nas portagens. Não, isso não é verdade. E prometeram, se comprometeram publicamente de extinguir as portagens. Eu vou te explicar a história. A história tem... A pergunta é qual é o seu compromisso ou qual o que é possível. Eu tenho que explicar a história. A história é assim. As portagens na Via do Infante foram implementadas em 2011 pelo governo do PSD-CDS, mas já tinham sido decididas antes dessas eleições, de 2011, pelo governo do Partido Socialista. Nós estávamos num estado vegetativo das finanças públicas, era preciso arrecadar receita para pagarmos aos funcionários públicos, as pensões, enfim, toda a gente equilibrar o cofre. E implementou-se as portagens. Essas portagens foi definido uma taxa, e a taxa de portagens, o preço das portagens, foi reduzido em 2012 em 15% e em 2016, já pelo governo do Partido Socialista, também em 15%. Nas eleições de 2015, que foi aquelas que nós ganhamos, mas o PS, com a esquerda, que assumiu o governo, o PS dizia que ou reduziam 50% ou abolia as portagens. O Bloco de Esquerda e o PCP diziam ambos que aboliam as portagens. E o que é que fizeram? Juntaram-se os três e o preço das portagens caiu 15%. Quer dizer, a redução de 50% do Partido Socialista, a abolição do Bloco de Esquerda e do PCP redundou num corte de 15%, corte esse, exatamente na mesma magnitude que o corte de 2012 do governo PSD-CDS. Chegamos a 2019 e houve uma coisa que se chama PART, Programa de Apoio à Redução Tarifária, mas que basicamente só serviu Lisboa e Porto, porque aqui há pouco transporte público. Sim. E, portanto, era completamente marginal na vida dos algarvios. Foram 100 milhões de euros, era 1 milhão para o Algarve e 93 milhões ficavam para Lisboa e para o Porto. E eu e outros deputados dissemos assim, bom, isto é injusto porque estas pessoas aqui não têm qualquer benefício porque não têm transporte público, portanto nós temos que desonerar os custos relativos à sua mobilidade. Sim. E apresentei ao Orçamento de Estado uma proposta de redução das portagens de 50%. Nessa altura já não havia um acordo entre o Bloco de Esquerda e o PCP e o Partido Socialista. Sim. E, portanto, o que se passou foi que todos os partidos votaram a favor da proposta, que eu fui um dos autores, e o PS estava em minoria e votou contra. Portanto, aqueles 50% que o PS dizia que ia fazer, votou contra na Assembleia da República, 50%. Esses 50% foram aprovados. Mas sabe o que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa inacreditável e talvez inaudita na história da democracia portuguesa. Como o governo do Partido Socialista não queria aplicar a lei que tinha sido aprovada pela Assembleia da República, antes da entrada em vigor da lei no Orçamento de Estado, revogou as portarias que estabeleciam os 15% de redução de 2016 e os 15% de redução de 2012. Ou seja, o preço que ficaram as portagens foi um preço mais alto, que era o preço de 2011 e não o preço de 2011 e não o preço de 2020, que tinha 2 cortes de 15%. E, portanto, aplicando os 50% ao preço de 2011, que é este, o resultado foi uma redução real de 28% e não de 50% como tinha definido a Assembleia da República. Portanto, quem fez, e eu apresentei, em nome do PSD Algarve, uma ação no Tribunal para obrigar o Governo a cumprir a deliberação, a lei aprovada pela Assembleia da República. Dito isto, portanto,
Historicamente, posicionado. quem fez o quê, quem assumiu o quê? Ou tá bom o preço? Tem que reduzir mais? Não, tem que extinguir? O preço, ou isso impacta a vida das pessoas negativamente? O preço já se reduziu muito. Já houve grande ganho de causa. O problema que nós temos é um problema que não se resolve exclusivamente no Algarve. Há um conjunto de ex-SCUT. SCUT quer dizer sem custos para o utilizador. E essas ex-SCUT são todas portajadas. Portanto, eu mentiria aos algarvios se dissesse que o problema que se vai abolir as portagens na A22, mas que as portagens no resto do país vão continuar a ser cobradas. Portanto, isto tem que ser encarado. Qualquer solução política para esta matéria tem que ser encarada num contexto nacional. Ou é abolida em todo lado ou não é abolida em todo lado. Então o PS fez uma promessa que não podia cumprir. Não, podia cumprir. Tinha que abolir em todo lado. Tá. Podia cumprir. Especificamente não. Agora, o que se diria é o seguinte: não deixa de ser extraordinária essa promessa de quem tem 8 anos no governo. Ou tiveram 8 anos no governo, não reduziram sequer os 50% que a lei da Assembleia da República aprovou, e nós acreditaríamos que eles agora iam abolir. Portanto, mas pode falar claro consigo, que é para não dizer, é para o tipo que não responde à pergunta, ou está a pergunta, qual é o compromisso dele. O que o presidente do PSD, Luís Montenegro, disse a propósito das portagens, nós apresentámos essa redução de 50%, que agora está feita, foi o seguinte: como as portagens são parcerias público-privadas e nós temos de pagar todos os meses ao concessionário, sim, para ele assegurar a manutenção da estrada, diga-se que eu vou levantar esse assunto também, porque a manutenção da estrada é uma vergonha na vida do infante. E, portanto, se nós estamos a pagar aos privados para assegurarem a manutenção e a beneficiação da estrada, e o privado incumpre o contrato, então ele tem que ser penalizado pela circunstância de estar a incumprir o contrato. Porque senão nós estamos a pagar a portagem e ainda estamos a pagar um X para se fazer essa manutenção sem se fazer. Portanto, o que ele dizia é assim: nós temos, basicamente, isto é, imaginemos um gráfico e os pagamentos por ano faz assim e agora está a cair. Começou a cair. Sim. E o que o líder do PSD, o futuro Primeiro-Ministro, defendia é que, por cada ano em que isso fosse caindo, fosse paulatinamente reduzindo o preço em função daquilo que fosse caindo. Agora, não excluo nenhuma possibilidade, nem havia continuar a ser protegada com estas reduções sucessivas, nem a abolição. Nós também estamos numa circunstância em que, já vamos falar dos resultados eleitorais, mas que a composição da Assembleia da República é muito plural e que será necessário muito esforço de diálogo e de concertação de posições. E, portanto, essa é uma questão que neste momento está aberta. Quando a gente fala das portagens, a gente lembra também da N125, que acaba ficando sobrecarregada por causa das portagens e é um horror. Para o fluxo de veículos que acontece, principalmente, a gente pode falar do verão, a N125 não suporta, quanto mais ela suporta sem a devida manutenção e tal, e passa a ser, mais uma vez, uma reclamação recorrente das pessoas. Falar, a gente não pega a A22 justamente por causa das portagens e sofre para poder, vamos dizer, ir de um lugar ao outro pela N125. Tem solução a curto prazo? É uma coisa que o novo governo consegue imediatamente começar a melhorar as condições da N125? Estamos aqui a falar de várias coisas. Primeiro, nós não temos tido uma visão estruturada para a mobilidade na região. Sim. Os modos de transporte não se cruzam uns com os outros, sim, não tem articulação de horários, não há um estudo aprofundado dos movimentos pendulares, enfim, não há uma estratégia coerente, estruturada, que responde às particularidades da região no que à mobilidade respeita. Eu diria que, em relação à mobilidade, há 3 ou 4 eixos que têm que ser determinantes na concretização de uma verdadeira política de mobilidade na região. Um deles é a recuperação do modo ferroviário. Nós precisamos ter um intercidades rápido, de caráter regional, que liga ao aeroporto e que dessa forma tenha capacidade de injetar 10 milhões de potenciais passageiros na rede. E isso asseguraria desde logo resultados operacionais positivos, asseguraria descongestionamento da Estrada Nacional 125 e daria um contributo inestimável para a melhoria da mobilidade na região. Outra dimensão é a dimensão que se tem que
que tem que ver com a requalificação da 125. No que versa Barlavento até Faro, eu não creio que se vá fazer obras de grande envergadura para corrigir algumas das incapacidades que resultaram da forma como foi concebida a concessão da 125. Mas temos, entre Olhão e Vila Real de Santo António, obra por concluir. Sim. Essa obra o que é que deve ter, do meu ponto de vista? Deve ter, desde logo, a possibilidade, onde for possível, de haver 3 vias, medindo os fluxos, quando é que cada via, quando é que as vias devem estar 2 vias abertas para um lado e uma para o outro, uma em cada sentido. Portanto, é preciso fazer esse apuramento, investir nisso, deve garantir que se façam o maior número de circulares possível. Circular a Olhão é determinante, circular a Luz de Tavira, outras circulares que eventualmente possam vir a ser feitas de modo a dar fluidez ao tráfego da 125. Enfim, e devemos estabelecer um regime que deva ser, que em larga medida é um regime de transporte a pedido. Ou seja, nós queremos, e isto já se cruza, por exemplo, com a habitação, nós temos a zona litoral com habitação a preços incomportáveis para a esmagadora maioria das famílias. Sim. Mas temos zonas a 5, 6 km no Barrocal que deviam ser aproveitadas se houvesse meios de transporte capazes de dar resposta. Portanto, temos que ter, onde houver massa crítica, meios de transporte convencionais, transportes coletivos de passageiros, mas onde não há, e é preciso oferecer essas condições para a habitação, com mobilidade, com escolas, com o que for necessário, aí temos que ter um género de um transporte a pedido, em que a pessoa tem um voucher que lhe permite chamar o táxi, Sim. que lhe permite, no fim de contas... Isso a curto prazo consegue melhorar bastante. E é a primeira vez, uma coisa... Mas deixe-me falar na 125, já foi falar. É que a 125 é o exemplo acabado de como uma má decisão de há 15 anos atrás ainda hoje nos assombra. Porque, repara, a requalificação da 125 nasceu, uma vez mais, pela mão dessa figura emérita, engenheiro José Sócrates. E o que é que aconteceu na altura? Nós estávamos em 2009 e, portanto, os concessionários, quem fazia a obra, não se conseguia financiar junto aos bancos porque exigiam taxas de juros brutais. E o que é que o Governo fez? O Governo disse assim, bom, a gente responsabiliza-se por essa taxa de juros, se ela subir muito, a gente dá-vos mais qualquer coisa. E levaram isto ao Tribunal de Contas para fazer a obra. E o Tribunal de Contas disse, não aceitamos isso. Eles foram rever o contrato e apresentaram nos anexos, puseram essa responsabilidade do Estado. E entregaram ao Tribunal de Contas só a parte expurgada dos anexos. Ora, deram um golpe no Estado em 7 subconcessões que ascende a 3,5 mil milhões de euros. E só no caso do Algarve, a 448 milhões. E, portanto, quando o Governo que entrou em 2011 foi renegociar a obra que estava em andamento, continuou, foi aqui até Faro, a circular a variante norte aqui a Faro. E a obra que era para se fazer entre Olhão e Vila Real de Santo António era para ir para as infraestruturas de Portugal, ao organismo público, mas não foi possível concluir esse acordo. Porquê? Porque o Tribunal de Contas não aceitou o acordo, porque o acordo tinha como base, junto do privado, uma coisa que o próprio Tribunal de Contas desconhecia. Portanto, neste momento, estamos há 3 anos a pagar 1,3 milhões por mês de indemnização ao privado e não temos obra, e pagamos à cabeça, desde 2020, 30 milhões. Portanto, esta é a obra mais inaudita de sempre. Já gastamos 80 milhões de euros na requalificação entre Olhão e Vila Real de Santo António e nem 1 km de Alcatrão temos para mostrar. Meu Deus. Vou fazer uma observação. Você falou uma coisa que para mim é novidade, eu nunca vi um político falando e gostei de ouvir, quero entender melhor. Porque a habitação no Algarve, todos sabem a dificuldade e o que isso acaba gerando de consequências. Por exemplo, os médicos não querem se estabelecer aqui. Por quê? Porque é muito caro morar no Algarve. E aí o salário que ele ganha aqui é mais ou menos o mesmo que ele ganha em qualquer outro lugar de Portugal. Ele vai morar num lugar que ele
vai pagar muito menos, vai ter qualidade de vida também e tal. E quando, por outro lado, essa supervalorização imobiliária é sinal de que o Algarve, como a gente brinca no Brasil, está na moda, né? Todo mundo gosta, é um bom sinal. A especulação imobiliária não é boa, mas a valorização é sinal de que as coisas vão bem para aquela região. E é a primeira vez que eu ouço essa possibilidade de levar essas moradias de menor custo um pouco mais distante para o Barrocal, 5, 6, 8 quilômetros, mas o que atrapalha é a parte, principalmente do transporte. Falando de habitação, a gente ouve muito os presidentes de Câmara falando de investimentos, construções, tal, e que me parece sempre muito pouco para a demanda. Muitas pessoas, principalmente estrangeiros, principalmente mão de obra que vem atender o turismo, né, que é o mercado que mais precisa dessa mão de obra rápida, vivendo em condições absurdas. A pessoa, de repente, 20, 30 pessoas morando num apartamento T2, T3, amontoadas, tal, perdendo qualidade de vida e causando outros problemas que refletem na saúde, que refletem... Habitação, além dessa história, dessa possibilidade de explorar um pouco melhor o Barrocal como ponto de fuga, vamos dizer, do litoral, que é mais caro, qual outra saída a curto prazo? Eu sempre falo a curto prazo, porque é o que eu ouço da população, dos amigos, falar, tudo que se fala do Algarve é para daqui 10 anos, o problema é que a gente precisa resolver as coisas esse ano, ano que vem, e nada acontece a curto prazo. Como é que faz habitação? Deixa-me só dizer o seguinte. Primeira coisa, tocou aí num ponto que eu considero que é central, que é essa valorização imobiliária é é uma parte boa que depois tem uma parte má. Portanto, há 10 anos, quando o Algarve estava no meio da tempestade económica e social, a procura de casas era incomensuravelmente menor do que aquela que se verifica hoje. Depois há outro aspecto, que é um aspecto crucial, que tem a ver com a globalização do imobiliário. Quer dizer, o mercado há 30 anos era um mercado eminentemente local, regional ou nacional, hoje é um mercado internacional. Qualquer pessoa pode ter uma casa no estrangeiro, se tiver meios para adquirir. E a circunstância do Algarve ser uma zona, do ponto de vista turístico, tão procurada, conduz a um aumento brutal do preço das habitações. E muitas vezes eu vejo, entre aspas, uma demonização do estrangeiro que compra uma casa para ele, de repente, vir só no verão e tal, que em outros lugares do mundo não existe. Não, em Cancún, muitos estrangeiros, em Manhattan, as pessoas compram para passar aí. Se ele tem dinheiro para isso, veja bem, a equação financeira que está subjacente, por exemplo, a Corteira, a Armação de Pera ou a Praia da Rocha, há 50 anos, e em alguns casos até há mais, é uma equação que tem como base o turismo e casas de veraneio. Aquelas casas foram construídas para serem segundas habitações. O ponto final é assim, com o bom ou mau, a circunstância é assim. Portanto, a valorização dessas casas tem em consideração o apetite imobiliário e a procura significativa que elas comportam. Agora, mais uma vez, eu não vou dizer coisas que sejam fáceis de deglutir, mas que depois conduzam a uma digestão pesada das pessoas. Nós temos um problema grande de oferta na região e precisamos superar esse problema. Eu vejo várias formas de superar esse problema. Uma das formas de superar esse problema é a revisão dos PDMs. Por exemplo, garantir que nos planos diretores municipais, em zonas contíguas às zonas urbanas, se pudesse ampliar essas zonas, conquanto a utilização fosse assegurada por habitação a custos controlados, por exemplo. Parcerias público-privadas em que cedam direito de superfície ao privado por um período de 50 anos, mas só obriga o privado a, por exemplo, estabelecer uma renda máxima nessas circunstâncias. Sim. Por exemplo, alterar algo que se verifica em Portugal,
E a maioria dos portugueses tem um problema, é que tem casa própria e há pouco mercado de arrendamento. E o mercado de arrendamento resulta de duas coisas. Primeiro, as pessoas olham para o mercado, os senhorios olham para o mercado de arrendamento como uma fonte de problemas e não como uma alternativa. Sim. Não querem pôr as casas no arrendamento, porque depois têm problemas de natureza judicial, os despejos são complicados quando as pessoas não pagam, e por aí fora. E isso gera desconfiança, incerteza, dúvida e afasta as pessoas da opção do arrendamento. Mas depois outra coisa, é que quem constrói normalmente consegue contratar empréstimos com um horizonte temporal para os construtores civis na ordem dos 15 anos. Ora, com um horizonte temporal desta natureza, isso obriga os construtores civis todos a venderem. Sim. Quer fazer liquidez para assegurar os seus compromissos, sim, para avançar para o novo projeto. Sim. Se ao invés de ter 15 anos, tivessem 30 anos, então provavelmente eles já tinham músculo financeiro para colocar eles próprios, pelo menos uma parcela, uma parte dessas casas, no arrendamento, sim, contribuindo para a valorização da oferta de arrendamento. Perfeito. E diminuindo esse problema da procura. Agora, devo-lhe dizer, não é o problema que se resolve para amanhã. Não se resolve para amanhã. Vão-se dando passos para resolver o problema de forma significativa. E tem que, perante as pessoas que estão em situação mais delicada, aí tem que se encontrar mecanismos até de apoio à renda para assegurar que elas têm resposta rápida. Resposta rápida. Passados esses temas e um questionamento que muito se faz. Os políticos, quando eleitos pelo Algarve, eles se distanciam, ficam lá naquele mundo de Lisboa, e é natural isso, e muitas vezes deixam de ter esse contato com a população, com os pequenos problemas. Não é compromisso, há uma coisa que eu tenho a certeza. Nunca ninguém disse isso. Não vou dizer, mas de maneira... Estou eu a dizer. Sim. Estou eu a dizer. Reforçar esse compromisso, então, de manutenção permanente. Não, o compromisso é o mesmo. Não vou fazer diferente do que fiz no passado. Essa preocupação... Vou fazer igual. As pessoas sabem que se me mandarem um e-mail eu respondo, se me mandarem um WhatsApp eu respondo, se entrarem em contato comigo nas redes sociais eu respondo, se me colocarem questões que eu entenda que são pertinentes para a região, eu pego na questão e dirijo ao Governo, vão contar exatamente com o mesmo grau de compromisso. Por uma razão que elas não vão contar com mais compromisso, porque eu mais não consigo dar do que dei durante esses 10 anos. Falando agora do processo eleitoral, a gente fazer uma análise regional e também geral macro. Primeiro, e antes disso, houve algum tipo de desconforto da sua parte? O fato de o cabeça de lista ser uma pessoa de Cascais, por que eu falo isso? Porque as pessoas, inclusive do PSD, militantes, apoiantes, políticos do PSD, ficaram desconfortáveis com isso aqui. Como é que isso foi digerido internamente e qual o compromisso que o grupo parlamentar, vamos dizer, esses deputados têm com a região? Ou seja, o deputado Miguel Pinto Luz, ele vai ter esse mesmo foco, vai ter esse mesmo interesse, esse compromisso com o Algarve, já que há um desconforto dos apoiantes do PSD em relação a isso? Eu não posso falar em nome do Miguel Pinto Luz. Sim. Não sei até se ele chegará a exercer um mandato como deputado pelo Algarve. Circulam sugestões de que ele pode vir a figurar no núcleo de ministros a apresentar ao Sr. Presidente da República pelo Dr. Luís Montenegro. E eu, o que devo dizer a respeito dessa matéria é muito simples. Eu acredito que, sendo deputado ou não, o Miguel Pinto Luz tem um compromisso com o Algarve e vai honrá-lo. Ele responderá melhor, mas eu acredito, se me perguntar, acredita que o tipo veio para aqui... Já vou aproveitar e fazer o convite. O deputado Miguel Pinto Luz já está convidado para vir ao Política em Foco para reforçar esse compromisso. Eu acredito que ele está comprometido e que vai ajudar ao máximo a região, acredito nisso. E devo dizer que ele é no concerto de personalidades do PSD,
Ele, indiscutivelmente, neste momento, é uma das figuras mais preeminentes do partido. Sem dúvida. E, portanto, toda a ajuda que nós possamos ter para realizar os nossos objetivos é bem-vinda. E quanto a isso, ninguém questiona, viu? Quanto à capacidade e o quanto ele é importante dentro do partido, o quanto ele é uma pessoa preparada para estar onde está ou onde possa vir a estar, ninguém questiona isso. Não, eu acho que isso é reconhecido. Agora, vamos lá ver uma coisa. Dizendo as coisas com rigor e com exatidão, que é isso que é a pergunta que me está a fazer. Eu fui cabeça de lista em 2019. Isto, sem cabeça de lista, é uma coisa que, se uma pessoa é uma vez, já foi. Está a ver? Já foi. Se calhar, se não tivesse sido cabeça de lista antes desta eleição, provavelmente, do ponto de vista estritamente pessoal, que nem é sequer a coisa mais importante aqui, provavelmente do ponto de vista pessoal, isso me pudesse deixar alguma mágoa na avaliação que eu faria das próprias eleições. Sim. Agora, devo dizer uma coisa, o Miguel Pimpoluz integrou-se extraordinariamente bem, fizemos uma campanha extraordinariamente empenhada, os resultados ficaram aquém dos resultados que nós desejávamos, é um facto, e temos para reconhecê-lo e perceber quais as razões pelas quais isso sucedeu, e estou convicto que, em conjunto, todos nós iremos dar consequência àquilo que foram as nossas bandeiras eleitorais. Muito bem. Vamos fazer a análise agora deste momento político de Portugal. Eu, conforme eu disse até antes, né, antes de começar o programa, eu falei que eu gosto mais de política do que de futebol. Falo mais de política, estudo mais, assisto mais. Às vezes deixo de assistir uma partida do meu time lá do Brasil, do Corinthians, para ver um discurso de um político para acompanhar. E no dia 10 eu acompanhei as entrevistas, as conferências de imprensa posterior dos três grandes nomes, né? Pedro Nuno Santos, Luiz Montenegro e André Ventura. E a minha análise foi a seguinte: Pedro Nuno Santos, ele foi muito firme, muito ágil, muito rápido e muito eficaz no discurso, porque ele se posicionou, não, somos oposição, vamos manter essa postura, vamos mostrar que o nosso projeto é melhor do que o deles, como sempre fizemos, tal, e resolveu a questão dele. André Ventura, ele não ganhou a eleição, mas ele, inegavelmente, é o grande vencedor em termos de crescimento, em termos de movimento, tanto que... É o grande vencedor em termos de dinâmica eleitoral, é o ADN. Sim, não, verdade, mas o que eu falo assim, ó, o próprio debate se deu na semana seguinte todo em torno disso. Com certeza. Pronto. E me pareceu um Luiz Montenegro desconfortável com aquela situação. Eu assisti com muita atenção e me pareceu desconfortável, porque ele foi questionado, principalmente com aquela história do não é não, a pressão em cima do não é não, não é não, e que ele teve que reafirmar sua posição, sua postura em relação a isso, e o fez, mas me pareceu desconfortável e quase descontente. O sorriso de vencedor que era natural que tivesse nos lábios de Luiz Montenegro não me pareceu acontecer. O que houve ali? Os bastidores? O que você pode contar desses bastidores? Não sei se... Eu, por acaso, estava a acompanhar os resultados aqui no Algarve. Nós estávamos com um grupo de cerca de 80 pessoas e, sabe, talvez nós não sejamos as pessoas ideais para fazer essa avaliação corporal da linguagem, porque nós estamos ali a viver o nosso próprio resultado. Sim. Com intensidade e, por vezes, algumas subtilezas que têm relevo para a compreensão do fenómeno não estejam ao nosso alcance, porque nós estamos toldados pelas emoções e não fazemos um juízo racional daquilo que se passou. Agora, eu diria o seguinte daquilo que conheço do Luís Montenegro. Luís Montenegro foi líder parlamentar do PSD, foi meu líder parlamentar durante 6 anos, é uma pessoa muito serena, é uma pessoa que comete poucos erros, é uma pessoa muito racional, mas admito que a expectativa que se tinha criado, designadamente durante a campanha eleitoral, era que a vitória que obtivemos fosse uma vitória que oferecesse melhores condições para que nós
mais completamente realizássemos o programa eleitoral que nos comprometemos com os portugueses. Sim. A verdade é que esta é uma vitória de uma margem pequena, que nos empurra para um Parlamento muito plural, com muitas forças políticas com representação, com 3 blocos claramente definidos. Sim. Um bloco liderado pelo Chega, outro bloco liderado pelo Partido Social Democrata e ainda um terceiro bloco liderado pelo PS. Isto não é comum na democracia portuguesa. Sim. Portanto, agora todos vão ter que fazer a sua adaptação. Nós vamos ter que fazer essa adaptação no Governo e na Assembleia da República. Perfeito. Nós temos 80 deputados, não temos maioria absoluta, nem pouco mais ou menos. Mas os outros partidos não se podem desonerar das suas responsabilidades. E o PS, colocando-se, como me entender-se colocar, tem 77 deputados, está na oposição, e o Chega tem 50 deputados. Portanto, para aprovar instrumentos fundamentais para a governação, designadamente o orçamento, é preciso que alguma dessas forças políticas Sim. assuma um grau de compromisso em relação a essas realizações. Agora vou-me despir do trabalho, da minha função de deputado, se é possível fazê-lo. Ainda não tomei posse, portanto ainda não sei fazer. E vou especular um pouco do ponto de vista do analista político. Tá. O que nós vemos é o seguinte. Eu acho que isto, estava a falar do futebol, e eu digo isto, a AD agora o que tem que fazer é entrar forte. Resolver 5 ou 6 dossiês nevrálgicos, desde a questão da paz nas escolas, à paz nas polícias, aspectos que têm crispado a sociedade portuguesa e que conduziram a uma perda brutal do Partido Socialista. Portanto, resolver e tomar medidas, mostrar dinamismo e capacidade de avançar em temas fundamentais. Porque se fizer isso e ganhar os favores da opinião pública, eu acho que isso vai condicionar brutalmente quer o PS, quer o Chega. Entendi. E provavelmente esses partidos vão reponderar a sua posição política à luz da avaliação que os portugueses fizerem ou não do desempenho do governo, particularmente até ao verão. Que tipo de oposição o AD ou o novo governo espera do PS? Responsável ou não? Eu acho que uma oposição por natureza deve ser sempre responsável. Vamos lá ver uma coisa. A gente pode dizer isto assim. O PS tem um programa e esse programa, em muitas das suas dimensões, é impossível de ser consertado com o PSD. E por força disso, o PS invariavelmente vota contra e vota contra o orçamento, porque o orçamento é o documento que dá expressão financeira às opções fundamentais de um governo. Sim. Portanto, não entendendo que as suas propostas são irreconciliáveis no conteúdo com as formulações políticas apresentadas pelo governo, então o PS se circunscreveria a uma posição de votar invariavelmente contra, seja os documentos fundamentais, seja o orçamento, por aí fora. Agora, nós temos que recuar um bocadinho na história e olhar para a responsabilidade política que os partidos tiveram ou não ao longo da sua vida. Já houve tempo em que o Partido Socialista não tinha maioria absoluta e em que o Partido Social Democrata viabilizou orçamentos ou documentos fundamentais. Eu recordo, assim, de forma muito expedita, 2 momentos. O primeiro governo de António Guterres, em 95 e 99, em que o PSD viabilizou todos os orçamentos, porque o PS não tinha maioria e, na altura, não tinha condições para estabelecer acordos à sua esquerda. Sim. O PSD viabilizou e permitiu que esse governo desse cumprimento ao seu programa político, e ainda no tempo do engenheiro José Sócrates, e é incontroverso as reservas de princípio e o antagonismo do PSD em relação ao consulado do engenheiro José Sócrates, em que nós fomos viabilizando sucessivos planos de estabilidade e crescimento que eram fundamentais para
pelo menos na leitura do engenheiro José Sócrates, dar concretização à sua política de controle do déficit e saneamento das funções e saneamento das finanças públicas. Portanto, a questão que eu coloco é esta. O PS entende que o PSD, em circunstância alguma, devia estabelecer pontes com o partido que está à sua direita. O PS entende que, se o fizer, o PSD está a pôr em causa alicerces fundamentais da democracia. E que esse partido, nas palavras do PS, é um partido que tem um indisfarçável pendor racista, xenófobo, que visa adulterar a democracia e corroê-la. Nas palavras do PS nas palavras corroborados pelo PSD? Não, isto são as palavras. Eu estou-me a pôr na posição do PS. do PS. Ok. O PS diz isto. E a pergunta que eu formulo é esta. Então, se este partido diz isto, como é que este partido se pode desonerar da responsabilidade de permitir que o PSD governe? Porque se o PS assumir essa impossibilidade de viabilizar documentos fundamentais para a governação, então o que o PS está a dizer é que o PSD, que tem um dever indeclinável e recebeu um mandato de governação, deve procurar, noutras forças políticas, as condições para exercer essa governabilidade. Portanto, quando eu digo que o PS deve ser responsável, não é à luz dos ditames do PSD. É à luz dos ditames que o próprio PS fixou na orientação política que tem. Capiciosamente, eu vou perguntar agora diferente. Eu perguntei o que se espera de uma oposição do PS. E o que se espera do apoio do Chega? Eu não sei se o Chega apoia. A princípio, o André Ventura tem dado muitas declarações de que só precisa de uma sinalização que vai contra o não é não. Ele diz o seguinte: não, eu estou disposto a abrir mão de diversas coisas, eu e o partido, em prol de uma governabilidade que afaste o governo da esquerda. Ou seja, ele declara um apoio, mas ao mesmo tempo fala que mas a gente também quer participar de alguma maneira do governo. Então eu fiz capciosamente. O PS se declara antagônico. O Chega se declara disposto a ajudar. Mas a situação pior está em relação ao apoio do Chega? Repare, eu creio que nós devemos ler as declarações do André Ventura recorrendo a uma expressão latina, cum grande salis. Porque é um facto que nos últimos dias, em particular após o resultado eleitoral, tem havido declarações no sentido que formulou, mas o facto indesmentível é que ao longo, não apenas do processo eleitoral, mas de vários meses, as invectivas do André Ventura a respeito da Constituição da AD e em particular do seu líder Luís Montenegro foram em sentido diametralmente oposto à daqueles que agora professam. Eu não me esqueço que o André Ventura, ainda há pouco tempo, disse que o PSD parecia uma prostituta política. Eu não me esqueço que o André Ventura, ainda há pouco tempo, disse que o PS e o PSD eram iguais do ponto de vista da corrupção. Um e outro eram exatamente a mesma coisa. E, portanto, perante uma torrente tão aguda de declarações a respeito do PSD por parte do Dr. André Ventura, eu diria sempre que jamais seria fácil estabelecer-se uma relação de confiança duradoura que permitisse encontrar pontos de acordo comuns sobre a governação do país. Sim. E sobre isso, concordando ou não, há algo que temos que enfatizar. É que o líder do PSD pôs as cartas na mesa antes das eleições. Disse, não é não, com o Chega não há possibilidade de estabelecer quaisquer acordos, sejam acordos de incidência parlamentar, sejam acordos que tenham expressão na Constituição do Governo, Sim. E que a razão que presidia a essa posição se prendia
desde logo com com a condução infantil dos assuntos do Estado, que ao longo dos meses ficou patente por parte do Dr. André Ventura, como também por ser diagnosticável em alguns momentos alguns traços de posições políticas que, do ponto de vista do Dr. Luís Montenegro, conduziam o Chega a ser interpretado como uma força política que tinha dimensões, pelo menos opiniões, em algumas das suas dimensões racistas, xenófobas, e que isso é completamente incompatível com o legado político e os alicerces básicos da proposta política do Partido Social Democrata. Portanto, ninguém vai ao engano. Agora, indo um bocadinho mais longe ainda. Quer dizer, nós podíamos dizer não é não, portanto, não. O Chega fará aquilo que entender. Sim. Em relação às matérias que entender. Sim. E deixar o assunto assim arrumado. Eu agora far-lhe a minha leitura pessoal a respeito da matéria, que eu creio que é mais útil nesta conversa que nós estamos a ter com os telespectadores. Eu diria o seguinte: perante um cenário em que, objetivamente, não é possível, nem desejável, ignorar o voto de mais de 1 milhão de portugueses, e tendo nós recebido a missão de governar o país, nós temos a obrigação de zelar para que o nosso programa político seja concretizado. Seja aplicado, sim. Nós ganhamos a eleição. Sim. Nós temos um dever. Nós não nos podemos colocar numa posição que não seja de referencial de estabilidade e paralisar o governo do país. Nós não temos esse direito. Nós temos um dever. Percebemos esse dever dos portugueses. E esse dever, para quem conhece os trabalhos parlamentares, em que há dezenas, para não dizer centenas de leis, que exigem sempre trabalhos na especialidade, concertação de pontos de vista, obviamente, nesse caso, nós lidaremos com todas as forças políticas e com as suas propostas, no sentido de procurar realizar os fins que estão subjacentes ao nosso programa político, nas diversas dimensões em que os apresentamos e que foram claros para os portugueses. Você se antecipou ao que eu ia falar e eu ouvi isso de comentadores políticos, de diversas forças políticas, de que é um erro se ignorar ou se desqualificar qualquer eleitor, seja ele mais à esquerda, mais à direita, tem que tentar identificar o porquê ele fez essas escolhas e tentar governar para todos. Acho que, independente de qualquer coisa, dos resultados mais à direita, mais à esquerda, a democracia portuguesa se fortaleceu numa eleição duríssima, numa eleição com contornos históricos muito fortes, né? Uma terceira força política, no Algarve, essa terceira força sendo a principal força, quer dizer, mostrando que talvez tenha que se repensar de forma geral a política portuguesa para o bem, para a estabilidade e para a continuidade do crescimento de Portugal. Eu diria que é curioso, em relação, por exemplo, ao resultado do Algarve, eu creio que a extraordinária vitória do Chega, e é extraordinária histórica, porque ninguém apontava como plausível que o Chega pudesse ganhar um círculo eleitoral, ganhou o Algarve. Do meu ponto de vista, com muita humildade, sem arrogância, na leitura que eu faço dos dados, deve-se sobretudo a 3 aspectos nevrálgicos. O primeiro é um sentimento de menosprezo, de abandono, que se foi acumulando ao longo do tempo e em que os algarvios já não acreditam nas forças políticas tradicionais. Não é apenas o Chega que obtém no Algarve o seu melhor score eleitoral, é também o Bloco de Esquerda e o PAN. Estas forças políticas, que são, se me permite dizer, forças políticas que se afirmam mais pelo protesto e que muitas vezes têm capacidade de corporizar sentimentos de angústia, de incerteza, de reserva profunda em relação ao sistema político, têm no Algarve a maior expressão que conseguem ter a nível nacional. E isso resulta, como ponto número 1, deste abandono do Algarve,
Há muito que ouvimos falar de um conjunto de investimentos públicos, mas eles arrastaram-se penosamente e ainda hoje nem existem. Olhamos para a saúde, para a mobilidade, para a educação, vetores fundamentais da vida das pessoas. Um segundo aspecto, que são os ciclos económicos exacerbados na região. Quando o país cai 8%, por exemplo, no Covid, a região cai 16%. Quando o país cresce, o Algarve cresce a um ritmo que duplica a média do país. Ao que é que isto conduz? Conduz, sobretudo, a um antagonismo de projetos de vida. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há uma esquizofrenia económica e social. Tanto as coisas estão a correr muito bem e a pessoa tem um emprego melhor, mais bem remunerado, ou tem o seu restaurante, e tudo corre às mil maravilhas, como no outro dia essa pequena fortuna se desfez e a pessoa que acreditava que ia ter um futuro brilhante está perante condições de pobreza que destruíram completamente as perspectivas de futuro e as opções de vida que tinha. Portanto, esta esquizofrenia económica e social, que tem muito a ver com o tecido económico e social da região, ancorado quase exclusivamente no turismo, com pouca diversificação da base económica, conduz a desespero, a angústia, a sentimentos de orfandade política que mais facilmente remetem as pessoas para opções mais vocais, menos ideologicamente estruturadas e que são mais fortemente alimentadas pelo protesto. E depois, uma terceira circunstância no Algarve, que eu acho que é importante, tem que ser curada com responsabilidade, mas que deve ser tratada, que é, e eu vi isso em algumas mesas de voto, que é, sobretudo, algum receio em relação à imigração. Sobretudo imigração de perfil de perfil asiático. Mais isso choque do que outra cultural. coisa. Choque Cultural. Sim, as pessoas terem dúvidas, de incerteza, de não... E às vezes dificuldades de integração por parte dessas comunidades, depois com esses problemas de habitação, dessas pessoas viverem também em situações que não são de acordo com as mais elementares regras de humanidade e de respeito de direitos, liberdades e garantias. E a circunstância de não se olhar para o problema e tentar resolver o problema. Porque o Algarve sempre foi uma região de partida e de chegada. Muitos foram daqui para encontrar felicidade e realizar os seus projetos de vida noutras zonas do mundo. Mas muitos encontraram também aqui a sua realização. Todos devem ser recebidos com tolerância, com reconhecimento, com estima. Mas temos que ter em consideração que, em princípio, naqueles que não partilham da nossa língua, ou que em relação a comportamentos socioculturais, seja por razões religiosas ou outras, têm uma grelha de comportamentos diferentes, que deve ser feito um esforço significativo para reforçar os mecanismos de integração e para garantir que todos possam viver sob este sol auspicioso. Esses 300 dias de sol por ano. Deputado, eu agradeço muito sua participação, sua presença, até atestar aqui. Ele falou que quando manda e-mail ele responde mesmo, porque eu mandei o e-mail do convite, em menos de 12 horas ele me respondeu, se colocou à disposição e está aqui já fazendo essa gravação. Obrigado. Tenha na Conect TV Algarve um espaço democrático, plural e permanente. Essa conversa ela não precisa acontecer só a cada ciclo eleitoral. Ela precisa acontecer muitas vezes com o questionamento das pessoas, da população e com a possibilidade que muitas vezes na mídia de Lisboa é mais difícil se comunicar diretamente com o Algarve. Esse espaço está garantido para todos os senhores pelo bem do Algarve. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito. Estarei sempre ao vosso dispor. Como disse, creio que, por circunstâncias diversas, a comunicação social de caráter regional perdeu fulgor e dimensão. Creio que é um alicerce fundamental da democracia. Cria cidadãos melhores,
mais conhecedores, melhor informados, mais exigentes, cria, no fim de contas, uma comunidade mais plural, mais integradora, em que os valores da tolerância, do conhecimento do outro, sejam primordiais. E, portanto, quero-me pôr à vossa inteira disposição e agradecer o convite que me fizeram. Eu estou aqui, para mim é um privilégio estar aqui convosco. Muito obrigado mais uma vez. Aos nossos amigos e telespectadores que acompanharam mais essa edição do nosso Política em Foco, muito obrigado pela audiência. Continuem sempre conectados com a Connect TV Algarve e com a Connect TV no Brasil. Um abraço.